2h46, uma preocupação para os empresários brasileiros aqui, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 10% sobre todas as importações para o país. Essa medida começa a valer amanhã. É um novo capítulo no comércio global, sendo considerada um ponto de virada por economistas, né? A gente estava até acompanhando o Sardenberg hoje no CBN Brasil falando sobre isso, que pode ser um problema grave, uma recessão mundial. E, por exemplo, o Brasil tem a menor das taxas, 10% sobre qualquer produto. E o Brasil exporta, a nossa região principalmente, exporta produtos têxteis para os Estados Unidos. Então a gente vai conversar agora com o economista-chefe do Sinditêxtil, o sindicato que representa a indústria têxtil no estado de São Paulo, Haroldo Silva. Haroldo, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Uma satisfação estar com você e com a sua audiência, Guarizo. Toda nossa. Haroldo, claro que quando a gente fala de taxação, a gente vê uma perda de competitividade, né? Afinal de contas, a exportação ela fica com um valor menor. Qual que é o impacto que o setor têxtil está esperando, o setor têxtil brasileiro, para esses negócios com os Estados Unidos? Olha, a sua pergunta é muito importante e há dois aspectos a serem considerados aqui, né? O primeiro deles é verdade, os produtos têxteis brasileiros vão pagar 10%, a menor tarifa colocada pelo governo Trump, para chegar àquele mercado que é os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo para vários tipos de produtos. Por outro lado, os nossos concorrentes diretos, eles acabaram tendo taxas de importação para o mercado americano mais elevadas. Eu vou dar 3 exemplos aqui para que a sua audiência possa observar. O Vietnã vai ter 46% de alíquota de importação, um grande produtor de têxteis asiático. A gente tem a Indonésia com 24% e nós vamos ter também o Bangladesh com 37%, sem falar na China com 34%. E como a gente tem que notar, a competitividade ela é relativa. O que isso quer dizer é que nossos produtos vão pagar 10% a mais, 10% a mais, mas outros países vão ter, inclusive, taxas ainda maiores para serem pagas e poder acessar o mercado americano. Então, nós, nesse instante, enxergamos com uma preocupação, evidentemente, a dificuldade de acesso ao mercado americano, mas eu diria que a médio prazo isso pode se transformar inclusive numa oportunidade para as nossas empresas e especialmente aí para a região de Campinas, que nós temos empresas bastante bem estruturadas aqui no estado de São Paulo, e isso pode resultar em bons negócios, viu, Guarizo? Eu diria para você o seguinte: hoje nós temos um déficit no setor têxtil de confecção com os Estados Unidos, não é um déficit muito grande, mas nós temos já empresas brasileiras que exportam cerca de 68 milhões de dólares para aquela região, e isso pode sim, sem dúvida nenhuma, aumentar. Então não vejo apenas o copo meio vazio, eu vejo oportunidades aí de médio prazo para o nosso setor. Essa taxação da China, por exemplo, porque a gente sabe que o Brasil também importa muito da China, né? Então, o preço, como tem uma taxação mais do que o triplo que a do produto brasileiro para os Estados Unidos, isso, o produto chinês, ele é mais barato, ou seja, o Brasil ele fica competitivo também com o produto têxtil com esse valor menor, já que a mão de obra na China é diferente, né? Exporta para o mundo inteiro. Então, o custo ele chega a ficar parecido ali, Haroldo? São algumas preocupações que nós temos e que eu acho que é importante estar no radar, inclusive da sua audiência, aqueles que trabalham, militam no setor têxtil e têm parentes, etc. E, é claro, para todos os consumidores também que estão nos ouvindo. Uma coisa que é importante é que os produtos chineses, eles ao ficarem mais caros, né, e esses produtos desses países que eu mencionei, eles ficarem mais caros para o mercado americano, eles provavelmente vão procurar outros mercados. E a gente teme, de verdade, que o mercado brasileiro receba uma avalanche desses produtos. Portanto, o nosso diálogo com as entidades federais, né, com o governo federal, e também é importante dizer, há uma participação relevante do governo do estado de São Paulo em nos ajudar nesse processo e evitar com que o Brasil seja o grande recepcionador desses produtos, isso é importante. Então, as autoridades têm que ficar atentas e os empresários estão atentos também.
Agora, em relação à competitividade, que hoje você mencionou, né? A China tem grande produção em escala, isso ajuda a ter menores custos fixos, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem competitiva dos produtos chineses, mas a China já não é mais um lugar com tanta mão de obra barata, tanto é que houve um deslocamento para esses países que eu mencionei, né? Vietnã, Bangladesh, Camboja, cuja mão de obra é ainda mais barata, e isso dificulta a nossa competitividade. Eu queria sublinhar que quando a gente fala da legislação, não é só a mão de obra que é um custo importante, né? Nós temos outros aspectos. Por exemplo, a tributação brasileira é bastante elevada para as empresas domésticas, o custo de capital, né? Se uma empresa brasileira precisa se modernizar, comprar máquina e equipamento e recorrer a banco, ela vai ter muita dificuldade em pegar esse dinheiro emprestado para poder fazer frente à concorrência internacional. Então, eu diria para você que o custo Brasil, que é aquilo que as empresas pagam a mais para poder operar no Brasil em comparação com os seus concorrentes internacionais, esse é um grande desafio. A dificuldade, por exemplo, de nós recolhermos os tributos, isso aqui é muito mais pesado no Brasil. Não estou falando nem da carga tributária, sim do inúmero rol de medidas acessórias, mais informação para todas as autoridades de fiscalização. E a nossa legislação ambiental também é uma legislação ambiental completa e complexa. Nós não estamos querendo retroceder em nenhum desses aspectos, que a gente queria que os outros concorrentes, para mandarem seus produtos aqui para o Brasil, fossem submetidos ao mesmo regramento, né, apropriado, e isso hoje, lamentavelmente, não acontece. E qual a explicação para não acontecer? A legislação brasileira, né, acertadamente, vem avançando para proteger o meio ambiente, ela vem acertando também para trazer mais formalização ao mercado de trabalho brasileiro, e nesses países que eu mencionei para você, se você pegar o custo do trabalho, né, Vietnã, Camboja, Bangladesh, é um custo muito baixo. A preocupação ambiental que eles têm, a regulação, a questão do ESG, né, que é o meio ambiente, a questão social, é deixada num segundo plano. Esses países, uma parcela deles, não tem o mesmo nível de desenvolvimento brasileiro, e isso acaba sendo um atrativo para empresas que não estão com tanta preocupação assim, do ponto de vista ambiental e social, fazerem suas produções lá. Então, eu volto a frisar, o que nós, do Sinditêxtil, defendemos é que a concorrência seja uma concorrência justa em todos os temas, né? Não só na questão trabalhista, mas na questão ambiental e social também. O Brasil não tem uma legislação que impeça a entrada desses produtos que não seguem as mesmas normas do que aqui, mas eu acho que isso seria um avanço interessante a se fazer do ponto de vista da legislação brasileira. Sem dúvida, até porque isso também, a qualidade do produto brasileiro é superior à de outros países, Haroldo? Isso você tocou num ponto essencial. Quando nós, brasileiros, conseguimos exportar para os Estados Unidos cerca de 68 milhões de dólares, às vezes mais, nós estamos exportando a moda brasileira, não só produto acabado. Eu estou falando aqui, quando a gente fala de produto têxtil de confecção, tem muita gente que imagina que é desde o algodão. Se a gente colocar o algodão aqui, nós exportamos muito para vários mercados. O que eu estou falando aqui, meu caro, é um produto com valor adicionado, com a moda brasileira, com a qualidade, com o design brasileiro, e que traz muito emprego para vários brasileiros. Só para você ter uma ideia, em termos nacionais, o setor emprega quase que 1,5 milhão de trabalhadores. Quando a gente fala aqui, pensa no estado de São Paulo, nós estamos falando de 335 mil empregos diretos. Estou falando em São Paulo. Então, veja você a relevância desse setor, a capacidade de geração de oportunidades, o primeiro emprego, e a informação talvez mais importante da nossa conversa aqui é quando a gente tem uma oportunidade para o setor têxtil de confecção, o grande beneficiado disso é a mulher. O setor emprega cerca de 75% da sua força de trabalho, são mulheres, chefes de família, ou seja, a gente traz uma oportunidade bastante significativa para esta população que precisa, assim, sem dúvida nenhuma, de uma referência e de uma deferência, eu diria dessa forma.
Até para resumir na sua primeira resposta, que você fala do copo meio cheio, é uma expectativa de, mesmo com essa taxação, já que tem o lado positivo em relação à concorrência, é que gere mais receita e gere mais empregos o setor têxtil no país? Como eu disse, né, nós temos dois aspectos importantes. O risco é sermos inundados por produtos estrangeiros que ficaram mais caros para entrar no mercado americano e possam buscar outro lugar, e o Brasil ser esse lugar. Então, nós precisamos muito do empenho das autoridades brasileiras para ficar atento para que não haja uma avalanche de produtos internacionais. E, por outro lado, deixando aqui uma perspectiva de oportunidade, eu queria mencionar para você que nós já estamos recebendo consultas de empresas do setor têxtil de confecção, mencionando o seguinte: olha, eu estou recebendo uma consulta do meu par norte-americano, que eu faço parte da cadeia produtiva, e ele está perguntando: olha, eu tenho maior capacidade de oferta de produtos para aquele mercado, eu consigo fazer em qual preço uma quantidade maior? Então, eu diria para você que o primeiro cheiro que a gente tem aqui é de um maior interesse de parceiros do mercado americano em observar melhor outros lugares do mundo que não vão sofrer uma restrição de importação da ordem de 46%, como eu mencionei para você. Perfeito. Ficamos atentos com relação ao risco, mas eu diria que os ótimos empresários que nós temos aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, que busca inovação tecnológica, que melhora o seu produto, que busca competitividade no dia a dia, esse empresário também tem oportunidades aí. Eu queria que ele ficasse atento nesse sentido. E, claro, nós lá no Sintesc estamos à disposição para ajudá-los a trilhar esse caminho de exportação para o melhor e maior mercado global, que é os Estados Unidos. Sim, até bom a gente ouvir isso, que não é a tragédia que está anunciada, pelo menos para o setor têxtil, e tem um otimismo nessa área. Haroldo Silva, economista-chefe do Sindtêxtil de São Paulo, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, bom fim de semana. Para vocês também, um ótimo final de semana. Prazer e excelente programa. Parabéns. Muito obrigado. Agora vamos para o intervalo, 2h58. Estúdio CBN.